Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou Hugo Dutra e no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse surto de gripe que estamos vivendo no Brasil. Esse vírus influenza, que tipo de vírus é esse que estamos lidando? É uma cepa nova? Ele tem um potencial de causar uma nova pandemia? É uma doença grave? Quais são os sintomas? A vacina da gripe protege contra esse vírus? Se por acaso eu pegar a doença, tem algum tratamento específico? Fica até o final desse vídeo que todas essas perguntas serão respondidas. Então, bora pro vídeo. Bom, essa epidemia de gripe que estamos vivendo agora, principalmente no estado do Rio de Janeiro, ela está sendo causada pelo vírus influenza. O vírus influenza, ele é subdividido em três grandes grupos: o influenza A, B e C. O influenza A, ele acomete tanto animais quanto seres humanos. Já o influenza B e C, eles são exclusivos da espécie humana. Eles não causam doença em animais. Esse vírus que estamos lidando agora, ele já é um vírus antigo, já conhecido desde 1968. É o vírus H3N2. Ele é um subtipo do influenza A. O influenza A ele tem dois grandes subtipos famosos. O H1N1, que foi responsável pela pandemia de 2009, tá? Que causou um problema de saúde mundial muito importante. E o H3N2. Pô, mas e se a gente conhece esse vírus desde 1968? Por que a gente está tendo problema com ele só agora? Na verdade, é uma cepa que foi mutada desse vírus e deu-se o nome de cepa Darwin, porque foi descoberto na região de Darwin, lá na Austrália. Já o vírus inicial, o H3N2, a primeira cepa a ser descoberta foi em Hong Kong. Então deu-se o nome de cepa Hong Kong. Nada, mas é o mesmo vírus, só sofreu uma leve variação aí da sua arquitetura e por isso ele pode infectar pessoas que já tinham a proteção anterior, porque ele se tornou diferente, como se fosse mais esperto para enganar o seu sistema imunológico. Quais são então os sinais e sintomas causados pela infecção pelo influenza A H3N2? Esse vírus ele é um vírus respiratório, então ele vai causar sintomas de um quadro gripal. Então, geralmente, é aquele paciente que começa com uma dor no corpo, muito importante, aquela dor que deixa ele prostrado, ele não sai da cama. A gente tem visto muito o paciente já começar com febre muito alta. Isso não era tão comum no Covid, então a gente tem visto essa mudança agora. O influenza ele tem causado febre alta logo de início. Então, geralmente, o paciente com muita dor no corpo e febre alta. E tem todos aqueles outros sintomas de gripe clássico. Então é aquela tosse seca, a garganta doendo, arranhando, nariz entupido, nariz escorrendo, a dor de cabeça, diminui um pouquinho o apetite, a disposição física. Então assim, um quadro gripal como todo mundo já conhece. Mas qual é o grande problema desse vírus? Em alguns casos, em uma pequena parcela dos pacientes, principalmente os pacientes idosos e do grupo de risco, você pode ter uma evolução mais grave. Então você pode ter uma inflamação importante do pulmão, uma pneumonia viral extensa, causando prejuízo da troca gasosa. Então o paciente pode ter falta de ar, pode ter insuficiência respiratória. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então quando que eu devo procurar um médico por conta desses sintomas? Então toda vez que teve um sintoma gripal, você já suspeita do influenza. Então é bom ficar isolado para não transmitir para outras pessoas. Mas não é legal, se você tem uns sintomas bem brandos, procurar a emergência logo de início, porque a gente tem visto que os hospitais estão muito saturados, o número de atendimentos estão muito elevados, a gente está tendo dificuldade de lidar com tanto atendimento assim, então os hospitais estão voltando a lotar. O que é recomendado? Se você tem um quadro gripal leve, ou seja, seu estado geral está bom, a sua febre é uma febre mais baixa, seu apetite está preservado, você tem só uma tosse seca, uma dor no corpo leve, uma dor de garganta leve. Se você se enquadra nesse perfil, você vai ficar mais recluso em casa, tá? Não vai procurar emergência de imediato e vai fazer medicamentos sintomáticos em casa. Tá com dor? Usa remédio para dor, um analgésico comum. Tá com febre? Usa remédio para febre, um antipirético comum. Tá com muito nariz entupido, escorrendo, tosse? Pode fazer uso de antialérgico. Tá? Beber bastante líquido, repouso, fazer uma dieta balanceada para ter todas aquelas vitaminas, então comer bastante fruta, legume. Tá? Basicamente isso, a receita que todo mundo já conhece para gripe. Agora, se você é um paciente que está evoluindo com sinais de alarme, é aquele paciente que está muito prostrado, não consegue sair da cama, está tendo febre alta ou febre muito persistente, acima de 38,5, que não abaixa com a dipirona, tá?
começou a ter falta de ar, seus dedos estão ficando mais roxos, que a gente chama de cianose, esse é um sinal de baixa oxigenação no sangue. Então, se você tem qualquer um desses sinais, você deve imediatamente procurar a emergência, porque aí sim você precisa ser melhor avaliado, fazer alguns exames de sangue, fazer alguns exames de imagem e ver se a gente tem necessidade ou não de internar para tratar o seu caso. Existe tratamento específico para essa doença? Sim, existe. Aqui é uma grande vantagem em relação ao Covid. Existe um medicamento antiviral que ele acaba com o influenza. Então ele ataca diretamente o vírus e destrói o vírus. Que medicamento é esse? Ele é o famoso oseltamivir, tá? Então assim, é uma medicação que deve ser iniciada idealmente nas primeiras 48 horas, mas se você perder esse prazo, ainda vale ser feita, tá? Mas o ideal é antes das 48 horas. E é todo mundo que você vai prescrever? Não. Se você tem um quadro leve, brando, como eu expliquei antes, é só aquelas medidas gerais. Agora, se você tem um quadro mais grave, que necessita de atendimento hospitalar, ou você faz parte do grupo de risco, aí sim é necessário usar a medicação. A gente faz 75 mg de 12 horas, então de manhã e de noite, durante 5 dias. Eu vou deixar um quadrinho aqui das indicações do remédio, para eu não me estender muito nesse vídeo, mas é basicamente isso. É idoso, criança e pacientes do grupo de risco. São pacientes com doenças crônicas, imunodeprimidos, pacientes diabéticos e por aí vai. Bom, agora vamos entrar num assunto um pouco polêmico, que gera muita dúvida para muita gente, que é vacina. A vacina da gripe, ela protege contra esse surto que a gente está tendo do influenza A, H3N2? Então, a vacina da gripe, ela é uma vacina que foi projetada diretamente para atacar o vírus influenza. Só que como o vírus influenza ele sofre muita mutação e várias novas cepas são criadas a cada ano, todo ano eles revisam as cepas dos anos anteriores para reformular a vacina. Por isso é uma vacina que tem que ser aplicada anualmente. Todo ano você tem que tomar novamente a vacina, para incluir todas as cepas que a gente já detectou, mais as novas que vêm surgindo. Então, a vacina atualmente, ela protege ou não protege contra esse surto que a gente está tendo? Então, a vacina ela é uma vacina tetravalente. Ela protege contra 2 cepas do influenza B e 2 cepas do influenza A. Do influenza A, ela protege o H1N1 e o H3N2. Opa, então beleza. Então, protege H3N2, vou tomar a vacina porque eu estou protegido. Infelizmente não. Por quê? Lembra que eu falei que o vírus H3N2 ele foi descoberto em 1968 lá em Hong Kong? Então, a vacina protege contra esse subtipo e alguns outros que foram modificados. Mas o do ano que a gente está vivendo agora, infelizmente não protege. Tá? O vírus ele sofreu uma mutação para esse subtipo ou cepa Darwin e infelizmente a vacina ainda não tem cobertura para ele. Os órgãos da saúde já emitiram vários notificados de que eles estão estudando sobre esse vírus e que possivelmente no início agora de 2022 a vacina já incluirá essa cepa H3N2 Darwin, mas atualmente não inclui. Então eu devo ou não devo tomar a vacina? Se você tem indicação, tá? Depois procura nos seus postos de saúde ou na recomendação da prefeitura da sua cidade qual é a indicação de tomar a vacina. Na maioria das vezes, criança, idosos, profissionais de saúde, profissionais da educação e pacientes do grupo de risco. Então, se você se enquadra nesse grupo, você deve sim tomar a vacina. Poxa, Hugo, mas você falou que não protege contra o surto que a gente está tendo. E você ainda assim recomenda que eu tome? Sim. Por quê? Porque a vacina, ela protege contra vários outros subtipos do influenza, inclusive o H1N1 que causou a pandemia em 2009. Então a gente não pode dar bobeira, porque esses vírus ainda circulam por aí, então a gente tem que se proteger contra eles. Então todo mundo que tem indicação vai vacinar, tá? E ficar alerta contra esse novo subtipo cepa Darwin. Poxa, mas se a vacina não protege, o que eu vou fazer então para não contrair esse vírus? As medidas que vocês já estão cansados de saber e que foram ensinados principalmente por conta da pandemia. A gente vai evitar aglomeração,
promover o distanciamento social, higienizar sempre as mãos, evitar ficar levando muito a mão no rosto, usar sempre máscara. A transmissão ela é respiratória. Então, se você usa máscara, a chance de você adquirir a gotícula com vírus é muito baixa. Então, usar a máscara da forma correta, cobrindo nariz e boca. Se você fizer todas essas medidas, a chance de você contrair o vírus é muito baixa. Bom, agora o assunto que deixa todo mundo muito preocupado. Existe o risco de uma nova pandemia, dessa vez causada por uma influenza? Então, vamos rever um pouquinho da nossa história. O vírus influenza, ele foi responsável pela gripe espanhola entre 1918 e 1920, que matou cerca de 50 a 100 milhões de pessoas na Europa. Então foi um quadro muito grave que ele apresentou, uma disseminação muito rápida por aquele continente. Então a gente tem que ficar alerta, tá? O vírus H1N1, ele foi responsável pela pandemia de 2009. O mundo inteiro ficou em alarme contra esse vírus, que também é um vírus influenza. Então existe o risco de pandemia? Infelizmente existe, tá? Mas não há motivo para tanto pânico, porque a gente tem algumas notícias positivas. O vírus influenza, ele não é tão agressivo quanto o coronavírus, tá? Então, por mais que ele se espalhe com rapidez, a gente tem uma porcentagem de caso grave muito pequena. Então, isso já deixa a gente um pouco mais tranquilo. Uma outra notícia, ele é um vírus que a gente já conhece há muito tempo. E a gente já desenvolveu uma medicação que mata especificamente esse vírus. Até hoje, quando se trata de coronavírus, a gente não tem um remédio específico para matar o coronavírus. A gente faz uma série de outras medicações para o paciente evoluir melhor, mas um remédio específico para o vírus não existe. Já o influenza existe, é o oseltamivir. Então, se a gente por acaso tiver um quadro grave, a gente pelo menos tem a medicação para destruir o vírus. Então, a chance do paciente ir a óbito é baixíssima, tá? É só tratamento precoce, internação precoce. Então, assim, por mais que exista, sim, o risco de pandemia, eu acredito que se isso acontecer, seja uma pandemia bem mais tranquila do que o que a gente viveu com o coronavírus. A gente vai conseguir controlar com mais facilidade, a gente tem tratamento específico, então a gente não vai viver aquele caos de pessoas lotando hospitais, pessoas sem tratamento apropriado. Então, a princípio, uma luz no fim do túnel. Bom, espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Tá? Eu vou tentar produzir mais conteúdos assim da atualidade. E se vocês puderem curtir e se inscrever no canal, isso me ajuda bastante e ajuda também que esse conteúdo chegue em outras pessoas. Muito obrigado pela força e um forte abraço.